Hi guys, eu sou a Teacher Luísa e hoje eu tô aqui para mais um vídeo com vocês. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês a importância e como usar os auxiliares em inglês. Então a gente tem o do, o does, o did, o will, tem vários auxiliares e muitos alunos têm essa dúvida de como usar, por que usar, qual é a tradução disso. Então hoje eu vou explicar para vocês. Fica aqui comigo. Bom, como eu já comentei, a gente tem o do, o does, o did, o will, tem muitos outros por aí, mas a gente vai focar nesses que são os principais para os alunos que estão aprendendo presente, passado e futuro. Basicamente, a gente precisa entender por que eles são usados. No português, a gente não usa auxiliares porque nós conjugamos os verbos com as terminações de cada verbo para cada pessoa diferente. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo correr, to run, correr. Quando o correr, ele termina assim, correr, ele não está conjugado, assim como andar não está conjugado, assim como sorrir não está conjugado. O que significa não estar conjugado? Significa que ele não está pronto para ser usado numa frase com um sujeito. Então, ele está no infinitivo, ele termina com ar, e ir, tá? Então, por exemplo, eu não posso falar eu correr todo dia, eu preciso conjugar ele e falar eu corro todo dia. Então agora a gente vai conjugar o verbo correr no português, no presente. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. Então você vê que toda vez eu mantenho o cor e o restante eu mudo. Assim nós vamos conjugar verbos no português, tanto no passado, que ficaria corri, ele correu, né? Quanto no futuro, eu correrei, ele correrá. Então a gente vai sempre mudando o final. No inglês não tem isso, e graças a Deus, porque a gente não tem que ficar decorando todas essas mudanças para cada verbo, para cada terminação, para cada pessoa, né? Então, como que funciona no inglês? Você vai ter to run, que tá sem conjugar, tá no correr, infinitivo. E aí depois quando você conjuga, por exemplo, no presente, você vai falar I run, you run, we run, e fica run para todo mundo. Quando a gente vai fazer uma pergunta, nós precisamos falar para a pessoa que está ouvindo essa pergunta em que tempo verbal que a gente está falando, uma vez que o run serve para todo mundo e para todos os tempos verbais. Então, como é que eu vou fazer isso? Pelo auxiliar. Então, qual que é a primeira e principal característica, a principal função dos auxiliares? Eles conjugam os verbos. Então, o do, quando ele aparecer, você vai saber que o verbo principal da frase está no presente. Do you run every day? Você corre todo dia? Já quando a gente mudar o do para did, vai ficar Did you run every day? Você correu todos os dias? E se eu colocar o will, que é o do futuro, vai ficar Will you run every day? Você correrá todos os dias? Então, no português, a gente muda a terminação do verbo. Já no inglês, a gente vai precisar acrescentar os auxiliares, né? Isso eu tô falando de perguntas, então, repetindo do para presente, ou o does, que é a variação. E essa variação vai acontecer pro he, she, it, que essa é a terceira pessoa do singular, né? Então a gente tem o he, ele, she, ela, e o it, que é o ele e ela para coisas, ele é meio neutro. Sempre que você precisar fazer uma pergunta no simple present, no presente, você vai precisar usar o do ou o does. Você só não usa o do ou does quando você já usou outro auxiliar. Por exemplo, o can I help you? Posso te ajudar? Can I help you? O can vai entrar como auxiliar aqui também. Então, você não vai precisar usar o do. Ou então, se você usar o verbo to be, que ele funciona também como verbo auxiliar. Então, por exemplo, are you a teacher? Esse are é o verbo to be. E quando você usa o verbo to be, ele também age como auxiliar, então você não precisa colocar um outro. Aliás, você não pode colocar um outro. Então, sempre que você fizer uma pergunta, fala, cadê o verbo auxiliar? Se você não achar, é porque tá faltando aí alguma coisa na sua pergunta, porque as perguntas precisam de um verbo auxiliar. Agora, além disso, você vai usar o do e o does para respostas negativas. Então, I don't like coffee, or I don't run every day, o mesmo exemplo de antes. Do you run every day? Você corre todos os dias? No, I don't run every day. Eu não corro todos os dias. E se for para he, she, it, vai ser she doesn't run every day. E aí você está falando de uma outra pessoa que não está na roda, né? Agora, quando você vai falar no passado,
Aí o que vai acontecer? O did também vai ser usado tanto na pergunta quanto na negativa. Então vai ficar, did you run every day? Você correu todos os dias? No, I didn't run every day. No, I didn't. Então fica, não, eu não corri todos os dias. E no will, você também vai usar nas perguntas, will you run every day? E no, I will not, ou I won't, que é a contração de will mais o not. I won't run every day. Eu não correrei todos os dias. Agora, nas afirmativas, você não vai precisar usar o auxiliar nem no presente e nem no passado. Então vai ficar, do you run every day? Yes, I run. O verbo run sozinho, assim, ele já está conjugado no presente, tá? Agora, pro passado. Did you run every day? Yes, I ran. Você muda o verbo para a versão dele no passado. E aí a gente tem um outro vídeo que explica sobre isso, sobre o passado especificamente e sobre os verbos e as alterações, tanto de irregular quanto de regular. Já no will, no futuro, você vai usar também. O will acaba sendo mais fácil porque ele é muito matemático, né? Então, se você estiver falando do futuro, não importa se é uma pergunta, se é uma negativa, se é uma afirmativa, coloque o will. Então, will you run every day? Yes, I will run every day. I will run every day. A gente tem que entender assim, cada um, a gente tem que entender a importância dele, onde eles vão ser usados, que eles são essenciais, não tem como você fazer uma pergunta sem eles. Eles podem ser diversos, tanto o verbo to be, quanto o do, did, does e o will, quanto o going to, quanto os verbos modais, né, que temos o can. Então, é importante que você procure essa listinha de verbos auxiliares. Talvez se você for básico, se mantenha nesses que eu falei aqui. Mas se você já estiver no intermediário ou até no avançado, é importante que você já agregue mais auxiliares no seu vocabulário, né? Que você já tenha isso. Então procure mesmo, faça frases e entenda qual é a negativa deles, se você precisa deles na afirmativa ou não, tá? Cada um vai ter uma regra específica. Eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Nós temos um Nextcast sobre esse mesmo assunto, que eu tenho certeza que vai complementar o que eu tô falando aqui nesse vídeo. Lá a gente tem opinião de mais pessoas, então a gente sempre consegue agregar mais coisas. E se você gostou disso, comenta, curte, compartilha com os seus amigos e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel.